Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Hoje já tem clima quente, tá? Tem clima quente. Você tá sabendo que o Maduro deu uma regada legal em relação ao Donald Trump, né? O Maduro, bonitão da carochinha, resolveu passar com os aviões sobrevoando os barcos dos Estados Unidos, né, do exército americano, que estão em águas internacionais. Passou, filmou, tirou selfie e falou que vai derrubar o Império Yankee. Estados Unidos, não se atrevam a mexer com o povo guerreiro da Venezuela, senão vocês vão sucumbir. Bravateiro, todo mundo sabe que o exército americano, né, um destroyer americano tem mais força do que todo o exército venezuelano. E olha que o Maduro tá com um problemão, porque o Trump já mandou uns 4 ou 5 para lá. Agora, qual que é o problema? O Donald Trump respondeu, falou, olha, se passar voando sobre o meu navio, vai levar bala. Eu estou dando autorização que qualquer avião, qualquer caça que passar sobrevoando os meus porta-aviões será considerado uma declaração de guerra e vai levar míssil. Pois é. Maduro acabou de soltar uma nota todo arregão sobre o Trump. Outro ponto que a gente vai falar também é sobre o Lula. O Lula deu uma declaração polêmica demais, de uma pauta que assusta muito o pessoal da direita, e ele disse, quer saber? Vai ser aprovado agora. E eu vou aprovar, e não quero saber, estou pouco me lixando com a opinião de vocês, eu vou aprovar agora, eu vou regular toda a internet, 2026 está chegando aí, impacta a mim e a você. Pode ser que você não possa ter o Sandro te enchendo o saco na sua casa mais, né? É bem típico dessa turma, porque eu não vou me calar, tá? O que eu tenho são as redes, né? O que eu tenho são as redes sociais para expressar minha opinião, para expor o que está acontecendo no Brasil, para poder conversar com você. Sabe, são milhares de pessoas que me assistem todos os dias. Quantas vezes eu já tive caminhando nas ruas e teve gente que já veio conversar comigo, cara, você mudou minha visão. Eu votei no Lula nas últimas eleições, mas depois que eu comecei a assistir seu filme, seu vídeo, você é imparcial, você é tranquilo, eu acabei mudando minha visão. Então, meu papel é esse aqui. E pode ser que a regulação das redes sociais impacte aí um monte de gente, né? Porque eles querem ter o domínio do discurso. É a democracia deles, né? Vamos falar do Tarcísio de Freitas também, que está na mira do PT. Enfim, tem muita pauta importante. E tem um vídeo também que eu quero discutir aqui com vocês. O Donald Trump, o Homem Laranja, disse que ele está muito chateado com o Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem um povo maravilhoso, mas tem um governo de esquerda que está destruindo o Brasil. Está acabando com o Brasil e está fazendo tudo errado e vai destruir a economia brasileira. Alguém discorda do Trump? Eu não, hein? Vamos falar sobre tudo isso, então seja muito bem-vindo, é uma honra e um prazer poder estar aqui com vocês. E bora de matéria, tá, pessoal? Só não esquece de se inscrever no canal, porque a gente trabalha tanto para trazer as matérias com a maior qualidade, com maior cuidado em trazer as informações com relevância para vocês, se vocês puderem se inscrever, sabendo que vocês vão estar num canal que sempre verifica as matérias, tá? Minha preocupação aqui nunca foi correr para dar a notícia em primeiro lugar, mas dar uma notícia séria e de credibilidade, tá? Tô falando igual jornalista, né? Mas tá bom, dane-se. Bora para cima, vem comigo, vamos falar sobre Tarcísio de Freitas. O PT, pediu que o Ministério Público de São Paulo investigue a última viagem do Tarcísio a Brasília. É uma nova investida agora contra o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas está capitaneando uma nova anistia. Como eu disse para vocês, das 3 opções de anistia que estão sendo apresentadas, a anistia do Centrão e Tarcísio de Freitas é uma anistia que busca liberar os presos do 8 de janeiro, liberar o Bolsonaro da cadeia, mas deixá-lo inelegível. Assim, o Bolsonaro sairia da cadeia, estaria pronto e apto para fazer campanha para o candidato que o Centrão escolheu, vocês sabem quem é, né? E aí o Bolsonaro elegeria o candidato do Centrão, Tarcísio. Depois disso,
né? Aí depois disso, para ver o que aconteceu. O STF não está gostando muito dessa história, não. Na visão do STF, a ideia ia ser outra. Redução das penas dos presos do 8 de janeiro, eles falaram que aceitam. Inclusive, o Alcolumbre vai apresentar esse projeto. Acontece que o PT não quer nada. O PT é o que menos quer. O PT não quer a anistia dos presos do 8 de janeiro, o PT não quer a anistia de Bolsonaro, o PT não quer redução de pena, o PT não quer nada. O PT quer dominar. Se dependesse do PT, todo mundo que veste uma camisa verde e amarelo, todo mundo que é patriota, ia para o paredão. É simples assim. Agora, o que acontece? Se você discorda, você entra na mira. Já entraram com uma ação no STF contra o Tarcísio de Freitas, pedindo a apreensão do passaporte do Tarcísio e pedindo, né, a investigação do Tarcísio. Agora, entraram no Ministério Público de São Paulo, dizendo que o Tarcísio está prevaricando, não está exercendo o papel dele de governador e que está gastando o tempo dele indo para Brasília fazer lobby político. Estão querendo que o Tarcísio seja investigado criminalmente agora pelo Ministério Público de São Paulo. Meu amigo, não é brincadeira não. Vamos lá, vamos falar do Lula agora. Vamos regular a internet. Doa a quem doer, diz Lula em defesa do novo marco digital. Pois é, ontem o Lula deu uma entrevista. Nessa entrevista que aconteceu com César Filho lá no SBT, o Lula disse o seguinte, eu vou regular a internet, doa a quem doer, se gostando ou não gostando. Agora, o fato é que eles querem regular a internet, todo mundo sabe, porque eles vão ser massacrados em 2026 se existirem eleições limpas, justas e sem uma manipulação da mídia. Se existir ainda influenciadores que têm coragem de pôr a cara e falar a verdade, meu irmão, se isso ainda existir, vai dar muita dor de cabeça para o governo Lula. Então, eles precisam regulamentar até 2026. A fala do Lula ocorreu no momento em que o governo prepara um projeto de lei que é a regulação digital para enviar ao Congresso. Enquanto o STF já decidiu que as plataformas podem ser responsabilizadas por conteúdos ilegais, como fake news, discurso de ódio, entre outras coisas. Agora, o que é discurso de ódio, né? Por exemplo, se eu falar para você que eu acho as políticas do PT uma bosta, uma merda, isso é discurso de ódio? Então, é eles que vão interpretar o que é discurso de ódio. Eu posso ser preso por falar que o governo do PT é uma merda. Vocês entendem o alto grau de risco disso? Ou seja, é um crime, ou seja, é um discurso altamente subjetivo. O que é ódio? O que é um discurso de ódio? O que eles fazem com o Bolsonaro é um discurso de ódio? O que eles fazem? Vamos lá, por exemplo, quando um professor universitário fala que para conversar com nós, conservadores de direita, é necessário uma boa pá, uma boa cova, um bom paredão, isso é discurso de ódio? Para eles, não. Agora, se o Zé Trovão, por exemplo, que falou uma asneira, chega lá e fala, não, nós vamos acabar com a vida do Alexandre de Moraes. Ou seja, se ouvirem o Aldo Rebelo um pouquinho, vão entender que nem tudo que se diz na palavra é literalmente aquilo. Vamos acabar com a vida. Não é que vai matar o cara, que vai infernizar o cara, por exemplo. Né? Depende do contexto, da interpretação. Mas a simples fala já vira um canhão contra o Zé Trovão, que pode ser até preso por causa da fala dele. Então, quando o Lula fala que vai regulamentar, regular, ele não falou em regulamentar, ele falou regular a internet, é o puro suco de China, o puro suco ditatorial que o Lula e o STF também já falou isso através do Gilmar Mendes, né? Tanto adoram, né? Tanto adoram. Vamos lá. E sobre o Lula? Como é que está a situação dele com o senhor Donald Trump? Tem essa matéria aqui do Ceará Antenado, e o Trump falou o seguinte, o Trump disse que o governo Lula é um governo radical de esquerda e que está muito chateado com o Brasil. O presidente dos Estados Unidos responsabilizou totalmente o governo Lula pelas tarifas de 50% que o Brasil está sofrendo. Escuta esse trecho aqui. Repórter,
A Associated Press noticiou que você estaria banindo vistos de países vindo para a Assembleia Geral da ONU, incluindo o Brasil. Trump, quem baniria? Trump, estamos falando de várias coisas. Estamos muito chateados com o Brasil. Colocamos a tarifa muito alta ali por causa do fato que eles estão fazendo algo que é muito desafortunado. Eu amo o povo brasileiro. Temos um ótimo relacionamento com o povo do Brasil, mas o governo do Brasil mudou radicalmente. Foi muito para a esquerda, foi muito para a extrema esquerda e está machucando demais o Brasil. E eles estão muito mal, fazendo muito mal, mas vamos ver. Mentiu. Ele mentiu em algum momento que o governo brasileiro é um governo radical de esquerda? De forma alguma. Olha, a coisa ainda vai piorar muito, muito. Não tenho dúvidas, tá? Antes de começar a melhorar, vai piorar muito. Então, às vezes, vocês até ficam questionando, eu amo essa República das Bananas aqui. Fazer o quê? Eu gosto disso aqui. Eu nasci aqui, fui criado aqui. Para mim, vou te falar, já fui em vários países e, cara, o Brasil é sensacional. É um país incrível. O que fode o Brasil é a meleca do governo. Porque, se depender do povo brasileiro, o povo do Brasil é incrível. Olha, a nossa vida aqui, a alegria, a energia é incrível. Mas o que estão fazendo com o Brasil, estão destruindo a nossa República das Bananas. É simples. Aí, o que o Trump falou, para mim, não tem um pingo de nada errado. Ele falou certinho, falou, olha, tá radical, tá ficando igual a Venezuela, tá ficando igual Maduro. Ontem, o Pablo Spyer, ele fez uma entrevista com o Jeffrey Chikine. O Pablo Spyer é aquele cara que trabalha com finanças, que fica gritando, vai, Torrinho! Vocês sabem quem que é que eu tô falando, né? Então, ele falou, olha, não tem jeito. Ele fez uma análise de projeção, falou o mesmo caminho que a Venezuela está seguindo, o mesmo roteiro que os investidores estão seguindo, foi o que a Venezuela seguiu. Então, ele ainda foi bonzinho. Ele falou, ó, daqui 6 anos o Brasil já está numa estrutura igualzinha a da Venezuela, em colapso total, com a moeda brasileira valendo nada. Tá? O Brasil. Vamos lá, bora entender isso aqui. Trump autoriza abate de caças da Venezuela que sobrevoaram navios dos Estados Unidos. Na frente das câmeras, o presidente dos Estados Unidos, Trump, autorizou o abate de caças venezuelanos que sobrevoarem os navios dos Estados Unidos. Se eles nos colocarem em uma posição perigosa, serão abatidos, afirmou o presidente lá no Salão Oval. Dá uma olhada aqui. O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira que aviões venezuelanos podem ser abatidos se sobrevoarem os navios da Marinha norte-americana que estão próximos à Venezuela em águas internacionais. Trump foi perguntado sobre o assunto durante uma série de anúncios feitos no Salão Oval e, na frente das câmeras, autorizou o general John McCain, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, a abater aeronaves do regime de Maduro que coloquem as tropas dos Estados Unidos da América em uma situação perigosa. What happens if Venezuela flies jets over US naval vessels again? Well, I would say they're going to be in trouble. O que vai acontecer com navios da Venezuela sobrevoarem, né, os barcos americanos? Ele falou, eu vou dizer que eles estão apuros, né? Vamos deixar eles saber disso. We'll let them know about that. We heard that happen, but it wasn't really over, not like they described. But I would say, General, if they do that, you have a choice of doing anything you want, okay? Eles falaram que passaram por cima, mas não foi bem assim. Não passaram por cima, mas se me perguntarem, eu vou falar pro general, pode fazer o que você quiser, ok? If they fly in a dangerous position, I would say that you can, you or your captains can make the decision as to what they want to do, all right? E se eles voarem perto, eu diria que vocês, seus generais, podem tomar decisão sobre o que deve fazer. Pois é, cara, esse Trump é doido, mas eu gosto dele. Tá? O Brasil precisava de um Trump para ele. Tem uma versão traduzida aqui do Bruno Zambelli que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Eu acho que ele retirou do Ceará, não tem nada. Eu gosto de citar a fonte, é o Bruno Zambelli, né? Que publicou. Vamos dar uma olhada aqui. Repórter, pergunta sobre jatos voando da Venezuela perto dos Estados Unidos. Trump, eu diria que eles vão estar em apuros. Eu ouvi
que isso aconteceu. Não foi exatamente por cima daqui, não foi como descreveram, mas eu ouvi sobre isso, talvez façamos algo a isso. E eu vou te falar, em general, ele olha para o chefe do Estado-Maior Conjunto. Se eles voarem por aquela posição, você ou seus capitães possam tomar uma decisão, talvez, sobre o que vocês querem fazer, hein? Repórter, o quão perto os jatos da Venezuela chegaram, Trump? Eu não quero falar disso, mas se eles nos colocarem em uma posição perigosa, eles vão ser abatidos. Muito obrigado a todos. Então nós agora vamos falar sobre o G20 e eu vou deixar esse pessoal voltar para o departamento de guerra e descobrirem como manter a paz, ok? Muito obrigado. Agora eu... Veja que o Donald Trump já não citou o Pentágono como Departamento de Defesa. Já foi claro e evidente, já chamou de Departamento de Guerra. Olha, o Trump veio para deixar sua marca na história, e não tenha dúvidas de que isso vai acontecer, tá? Além do seu primeiro mandato, foi considerado, né, um primeiro mandato em que ele quis fazer algo que o Bolsonaro também quis fazer aqui, a aprovação da esquerda, quis posar de democrata, e não é um democrata, né? Na verdade, o Trump é um republicano. Então ele tem que entender isso. Então, o que acontece? O Donald Trump, na primeira, ele quis ser o cara, não, vamos melhorar a economia, vamos aprovar todo mundo aqui. E fez um primeiro mandato, quase que para a ala do medíocre, para quem esperava isso agora. Esse mandato do Donald Trump não é um mandato medíocre. Esse mandato do Donald Trump é um mandato, com perdão da palavra, não vou falar, incrível, né? Ia falar FODA, mas é um mandato incrível, tá? Por quê? Porque ele está simplesmente mexendo no tabuleiro do mundo por completo. Se isso vai dar bom no final, não sei, mas que a gente está vendo a história acontecer diante de nós, isso é inevitável. A gente provavelmente verá o Maduro arregando, caindo rapidinho. Inclusive, saiu uma matéria agora do 360 Diário que fala justamente isso. Olha, agora, o Maduro oferece dados a Trump e clama por diálogo, rejeitando conflito e alegações contra a Venezuela. Não, Trump, vamos conversar. Eu estou fornecendo todos os dados que você quiser. Eu estou aqui para conversar com você. Vamos assistir um trechinho desse vídeo. É sensato que le llegue al presidente Trump, le dé estas cifras. Importante chegar ao Trump essas figuras aqui. Aquí la tengo. Tá aqui. Yo se las voy a mandar. Vou enviar para você. Yo se las voy a mandar al presidente Vou Trump. enviar para o presidente Trump. Porque yo lo he dicho muchas veces. Já disse muitas vezes. Yo a él lo Eu respeto. respeito. Diferencia hemos tenido y tenemos. A diferença nós temos. Ahora, ninguna de las diferencias Agora, que hemos nenhuma tenido y diferença que tenemos nós temos puede llevar a un conflicto pode levar a um militar conflito militar de alto impacto, de alto impacto, violência violência a para a Sudamérica América do Sul. y nuestra Nossa América. América. Ninguno no tiene justificación. Ninguém tem justificativa. Não é verdade. Não é verdade. No es verdad. Não é verdade. Y yo le digo al pueblo Eu de digo ao Estados povo dos Unidos, Estados no era Unidos, verdad que había armas não de era destrucción verdade que havia masiva armas de destruição maciça en Irak. no Iraque. No es verdad lo que Não están é verdade diciendo o que de estão Venezuela. dizendo da No es Venezuela. verdad. Não é verdade. Es un callejón sin salida que se están metiendo. É um caminho sem saída, né? Es un callejón sin É salida. um caminho sem saída, um canhão sem saída. Não sei quem Y é Venezuela essa religião, siempre A Venezuela ha estado sempre esteve en la à disposição disposición de conversar, de conversar. dialogar. Diálogo. Pero así como estamos Mas en la assim como disposición estamos à de disposição conversar de y conversar e dialogar, dialogar, exigimos respeto, exigimos respeito para o nosso país, para nuestro pueblo. para o nosso povo. Y seguiremos E seguiremos defendiendo la defendendo a verdad verdade de da Venezuela. Venezuela. Cueste lo que Custe o cueste. que custar. Seguiremos defendiendo la Seguiremos verdad de defendendo a Venezuela. verdade da Venezuela. Es sensato. Pois é, pessoal. Isso aí foi encarado como uma regada, porque antes o discurso era: Trump, se mexer com a gente da Venezuela, nós vamos te aniquilar, vai ser o fim do imperialismo norte-americano, os Estados Unidos vão se acabar, vai ser o fim, já era, acabou para vocês. E, pois é, parece que não é bem assim, né? Parece que o Trump já deu o recado muito claro pro Maduro. E parece que o Maduro não vai passar sobrevoando mais nada, né? Mais nada lá dos Estados Unidos, né? Então, enfim, né? Eu é que não queria estar na pele do Maduro uma hora dessa.
Mas se você parar para pensar, pessoal, essa turma socialista, né? Maduro foi pego com 700 milhões de dólares em bens. A Cristina Kirchner, uma pancada. O Bashar al-Assad, milhões. A turma defende o socialismo, mas os caras gostam de uma riqueza, né? Agora, a gente vai descobrir depois, no final de tudo, quanto é que a turma que tanto governou a República das Bananas aqui tem de grana guardada, né? Vamos ver. Vamos lá. A Argentina expulsa chavista sancionado pelos Estados Unidos que havia chegado do Brasil. Pois é. Você viu essa aqui? Tinha um jogo lá de um time da Argentina e da Venezuela e o cara, na maior cara dura, quis ir lá para a Argentina para assistir. E aí foi chutado da Argentina, né? Não sei como que não foi nem preso, né? A Argentina expulsa José Gregório Noriega, aliado de Maduro, que entrou pelo Brasil para ver o jogo da seleção. A Burik disse o seguinte, né? A Burik é a ministra da Defesa lá, falou, ó, vai e não volta mais, pega a linha daqui. A ministra da Segurança argentina, Patrícia Burik, anunciou nesta quinta-feira que o governo de Javier Milei expulsou o deputado venezuelano José Gregório Noriega, aliado do ditador Nicolás Maduro. Abre aspas. Este venezuelano, sancionado pelos Estados Unidos e pela União Europeia por tomar de assalto a Assembleia Legislativa da Venezuela e prender deputados da oposição, foi encontrado na Argentina e expulso. Ele nunca mais vai voltar, escreveu a Burik no X. Foi ver um jogo e acabou pegando um jogo bem melhor, né? Noriega havia ido à Argentina para assistir a partida entre a seleção de Lionel Messi e da Venezuela esta noite, em Buenos Aires. O portal Infobay relatou que o ex-deputado havia entrado no território argentino pela fronteira com o Brasil. O capanga do Maduro havia entrado na Argentina ontem, vindo do Brasil, na véspera do jogo. Ele vai embora hoje. O terrorismo chavista não tem lugar em nosso país, disse a Patrícia Burik. Oh, que inveja desse povo argentino que a gente tá, né? Ô, povo argentino, a los hermanos que miran a este vídeo, é muita inveja. Pois é muita inveja mesmo de ficar assistindo essa vergonha que acontece aqui no Brasil, né? Mas é aquela inveja do bem, tá? Muito feliz com o povo argentino, o que está acontecendo com eles. E a administração o povo argentino, né, de certa forma, vão ajudar muito aqui, né, o Brasil a sair dessa nhaca que o Brasil se embrenhou, pode ter certeza disso, né? Ó, vamos lá. Publicação aqui, nem foi do perfil do Ivan Kleber, foi um perfil de esquerda, né? Que publicou aqui, ó, urgente. Lula pode ser barrado na Assembleia da ONU. E sim. O Trump disse que pode barrar o Lula, o Irã, o Sudão, entre outros, né, na Assembleia da ONU, porque são classificados como grupos peligrosos, né, perigosos demais. Escuta só. Nós temos a informação de que a administração Trump está considerando em banir a entrada de Lula e sua delegação no Conselho Anual, na reunião anual da ONU, que acontece justamente agora, no mês de setembro, e na cidade de Nova York. Nós também temos informações para este observatório especial de que a administração Trump também está retirando o visto de pessoas que eles consideram ser agentes do PCC, do Partido Comunista Chinês, na América Central. Lula tem sido alvo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se opõe à acusação de seu governo contra seu amigo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sob a alegação de que ele liderou uma tentativa de golpe. Então, nós temos aqui o Departamento de Estado considerando 3 opções. A primeira delas, deixar tudo como está e a delegação vai e faz o trabalho dela. A segunda hipótese, na mesa do Departamento de Estado, em relação ao Brasil, é permitir que a delegação vá até a cidade de Nova York, mas que não saia ali do quarteirão onde é realizado a cúpula da ONU. Eles vão lá, participam da cúpula, dali é aeroporto e voltam para o Brasil. E a terceira opção seria a restrição completa, então, e eles não poderiam visitar o prédio da ONU. 2 motivos levam a gente a especular por que a administração Trump tomaria essa decisão em relação ao governo brasileiro. A primeira delas é o posicionamento do governo brasileiro em relação a Israel. Eu não descarto a possibilidade de que Israel tenha passado algum relatório ali para a administração Trump dizendo, olha, que o Brasil realmente não dá, o antissemitismo lá está crescendo, o governo é persona não grata em Israel, e esse seria um gesto para mostrar para o Brasil que as coisas não são bem assim em relação a Israel. Mas, pessoal, eu estou no campo da especulação aqui, isso não é uma informação, tá? A segunda possibilidade, que eu acho até um pouco mais robusta, é justamente o fato do governo
governo brasileiro, do establishment brasileiro, até o momento, não ter entrado de fato nas questões que o Donald Trump abordou nas cartas que ele enviou no mês de julho. Portanto, esse ponto eu acredito que tenha sido preponderante para a administração Trump, para a Secretaria de Estado, pelo menos considerar a possibilidade de restringir aí o visto ou a capacidade de movimento lá em Nova York por parte de Lula e a sua delegação. Vamos supor que o Lula está autorizado aí. Beleza, ele, a Janja e mais 2 pessoas. Mas a delegação dele não pode ir. E aí, Lula, o que você vai fazer? Você vai mostrar solidariedade à sua delegação? Ou você vai ficar no Brasil em solidariedade ou vai para os Estados Unidos? Uma outra opção do governo Lula, mas isso é uma casca de banana. Cuidado, Lula, o que você vai fazer? É ele tentar participar via remoto. Isso pode acontecer, dele entrar via remoto, né? E participar ali da sessão da cúpula da ONU. Só tem uma questão. Se ele entrar via remoto, o mundo vai saber do porquê ele não está lá. Por isso que eu digo que é uma casca de banana. E aí muita gente vai saber, opa, peraí, o Lula está entrando no modo remoto porque ele não pode entrar em Nova York. Por que ele não pode entrar em Nova York? Porque no mês de julho, Donald Trump e a administração Trump mandaram 2 cartas para ele, falando das questões, das perseguições a apoiadores do presidente Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, e até agora eles não abordaram a questão que está na carta, e mais o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky dos Direitos Humanos. Então, reparem que é uma situação de perde-perde. Eu não sei como que o Lula vai poder administrar isso. Nós temos a... Pois é, pessoal, que rabo de foguete que o Lula tá, né? Bom, ao bom mesmo é que os petistas, na época da eleição, falavam, não, porque o Brasil vai voltar para o mundo, o Brasil vai ser respeitado mundo afora, agora o Bolsonaro era uma vergonha para o mundo. Pois é. O Brasil ainda é respeitado, quer dizer, nem muito, né? Nem pelo Xi Jinping lá, pelo menos vai lá para ser um vassalo, né, desses grupos ditatoriais. Então, assim, o Brasil se tornou uma vergonha sem precedentes. E sabe o que é impressionante? Né? O Brasil, antes de mais nada, vem passando por um vexame, já não pode andar livremente nos Estados Unidos também. Na Europa, o brasileiro já está mal visto pra caramba, vocês sabem disso, né? Agora, com esse governo atual, aí sim, é que o brasileiro está mal das pernas, a gente está literalmente sendo visto já como um país ditatorial, mundo afora, se tornou uma grande vergonha o que aconteceu com o Brasil. E o interessante é que o Brasil, historicamente, ele participa da abertura da sessão da ONU num primeiro discurso. Por quê? Por causa da Amazônia, o coração, o pulmão do planeta, Brasil, um país pacificador, um país que não se envolve em treta, que não é antissemita, é um país que aceita todos os povos. Se acabou isso aí. Essa imagem do Brasil, esse cara que está na presidência acabou de jogar isso na lama. Acabou. O Brasil nunca mais será visto como anteriormente se não tiver uma mudança drástica de gestão, de governo, né? Nunca mais. Nunca mais. Então, se tornou uma vergonha, né? O que o Brasil virou, né? Capaz de ditador. Esse é o grande problema. Mas vamos lá. O Vinícius Carrion fez uma publicação aqui para a gente encerrar. Para os Estados Unidos, qualquer empresa que se relacione a morais pode ser alvo de sanções. Segundo uma matéria da Folha de São Paulo, eles enviaram memorandos, né, inclusive ao Banco do Brasil e a outras instituições, dizendo que qualquer laço, qualquer relação que tenha, qualquer país que se relacionar com morais vai ser alvo de sanção também, né? Segundo fontes que acompanham as sanções dos Estados Unidos, ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, qualquer entidade de qualquer país que se relacione com Moraes pode também ser alvo de sanções secundárias. Ou seja, literalmente o Alexandre de Moraes se tornou inimigo número 1 do Donald Trump. Saiu uma matéria ontem, como eu disse para vocês, onde nessa matéria ele publicou o seguinte, né? Foi o Reuters, né? Nenhum juiz despertou tanto a fúria, nenhuma pessoa, né, despertou tanto a fúria do Donald Trump quanto o juiz Alexandre de Moraes. Mas nenhum juiz desprezou tanto o Donald Trump quanto o juiz Alexandre de Moraes. Tá, não dá para desprezar alguém que tem poder econômico tão grande nas mãos. Da mesma forma que não dá para desprezar o Alexandre de Moraes, que aqui dentro do Brasil tem tanto poder nas mãos. E a figura, dentro do Brasil, a figura mais poderosa do Brasil hoje chama-se Alexandre de Moraes. O Lula é um banana perto do Alexandre de Moraes. O Lula é uma piada perto do Alexandre de Moraes. Hoje quem manda aqui na República das Bananas é o ministro Supremo.
Alexandre de Moraes. É mais do que o executivo, mais do que o legislativo inteiro, ele é o bambambam aqui. Agora, no mundo, o laranja está mais forte que o careca. Não tenho dúvida disso. Pode ter certeza. Bom, obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. É sempre uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês. Ó, para você que acha que isso aqui tem um risco de dar uma bugada bonita, clica na descrição aqui, no link, entre em contato conosco e entenda um pouco mais sobre a residência uruguaia, tá? Residência uruguaia é bem interessante que você entenda sobre como funciona a residência uruguaia, os benefícios que você tem, a saída fiscal do Brasil, quanto isso é interessante, clica aqui na descrição, tá bom? Esse for o caso também, você pode até agendar sobre uma hold, uma offshore, uma estruturação da sua empresa. Nossa equipe está pronta e preparada para te dar as orientações e a consultoria financeira necessária para isso, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço!